Salve peixeiros! Somente peixeiros, porque realmente com orgulho vai ficar muito complicado a gente retomar o orgulho se continuar desta maneira. É triste ter que ficar toda hora fazendo crônica em momentos que o Santos não faz valer a alcunha de time grande, pelo que apresentou mais uma vez diante do clássico, tido como o mais antigo do futebol brasileiro da era profissional, e na qual, pelo menos na parte de um lado, não há comportamento digno de time grande. E toda a zombaria que existe em relação ao Santos da parte dos rivais se justificam se continuar do jeito que está. São Paulo 4, Santos 1, mais uma humilhação, mais uma atuação vergonhosa, vexatória, ridícula, e que faz o Santos, né, o torcedor santista ser submetido mais uma sessão de tortura, que é acompanhar esse time do Santos nesses momentos que a gente luta para realmente escapar de uma vexatória Série B inédita. Pelo andar da carruagem, mesmo com os reforços anunciados na semana, com a vinda de Dodô, que estreou nesta partida, o centroavante argentino Júlio César Furch, desconhecido de grande parte do torcedor brasileiro como um todo, com exceção do seu Paulo Turra, que foi uma indicação direta da parte dele. Então pode-se botar na conta dele a indicação desse centroavante argentino, vindo do Atlas do México, e do anúncio do volante Jean Lucas, que resistiu ao assédio do Jorge Sampaoli, que momentos depois da classificação da equipe dele na Copa do Brasil, chegou ao cúmulo de ligar para que ele mudasse de ideia e fosse para o ninho do urubu. Jean Lucas, como já estava tudo acertado, por questões éticas, honrou o acordo e assinou. Há poucos momentos aí do anúncio da partida, foi anunciado aí o Jean Lucas como um novo reforço do Santos, na qual a gente vai precisar muito nessa equipe, com uma falta de criatividade completa na pessoa do seu meio do campo, e que não somente no meio do campo, mas em todos os setores. Porém, vou começar esse vídeo aqui para falar do grande destaque, a meu ver, nesta partida, que foi o Dorival Júnior, que todo santista conhece. Dorival Júnior, daquela geração de 2010, que querendo ou não, muitos criticam até hoje o Dorival por quase ter perdido o Paulista pelo todo poderoso Santo André, mas nas estatísticas foi ele, o grande treinador daquela equipe, daquela grande geração, que além do título estadual ganhou a Copa do Brasil e que teve um infortúnio de encarar um mimadíssimo Neymar, que acabou pagando o pato por questões de patrocínio, sendo demitido, naquela fábula clássica do poste mijando do cachorro, mesmo ele estando certo da ocasião, mesmo ele sendo achincalhado em rede nacional, Dorival acabou sendo demitido, e que depois retornou e se tornou até o presente momento, pelo menos nesses últimos 10 anos, como treinador com uma carreira de maior duração no Santos Futebol Clube nesta década. Pelo menos ficou por um período de 2 anos, entre 2015 e 2017. E que o atual presidente Andrés Rueda Garcia, que à época já ex-membro do comitê de gestão do Modesto Roma, e mais como membro do Conselho Deliberativo, testemunhou uma convocação esdrúxula da parte do órgão do nosso conselho, para que convocasse o Dorival, então treinador do Santos, para prestar contas. Entre algumas rusgas particulares de certos conselheiros, torcedores, a aquisição na época do volante Leandro Donizete, que teria sido uma indicação dele, e que havia um certo conflito de interesses da parte não só de Dorival, quanto do seu parente Edson Coder, empresário. Falando isso daqui, porque tivemos agora, por exemplo, o retorno do Soteldo, depois a renovação do contrato da parte de alguém que jurou que não o contrataria, mas para fazesse uma satisfação para a torcida, que fez o Aeropeixe, que fez o seu Rueda retornar, que acabou dando esse imbróglio atual agora com a renovação dele. Pois bem, estou citando isso porque o Dorival hoje demonstrou que estava com um apetite danado de mostrar alguma coisa para alguém que lá no passado desdenhou e que não somente achincalhou, como também barrou
a indicação do Edu Dracena, que na época era o gerente de futebol, 2022, logo depois da demissão do Fábio Carille, o seu Ueda não consultou nenhum dos seus membros do comitê gestor e tomou uma decisão unilateral da parte dele em barrar Dorival Júnior na ocasião. Então, Dorival Júnior, como não é bobo nem nada, e se eu estivesse no lugar dele, talvez eu teria feito a mesma coisa, que em determinado momento do jogo, onde o São Paulo já estava com o placar já ganho de 3-0, ele quase se serviu o papel de gandula, né, mostrando, pedindo para a equipe partir para cima para fazer mais gols. Poderia ter sido até uma goleada histórica essa partida. Poderia ter sido um vexame ainda pior. E o Dorival demonstrou esse apetite porque ele sabe muito bem que hoje está na presidência e que no passado o barrou, sabe muito bem como ele saiu e do papel que ele acabou sendo obrigado a fazer enquanto ele era treinador do Santos. Desnecessário e antiético, se pode dizer, e que grande parcela da torcida ainda hoje o critica, mas hoje ele demonstrou que amadureceu muito como tricampeão da Libertadores pelo Flamengo e que agora, levando esse time do São Paulo, desacreditado com treinadores anteriores e que com um plantel em que ele pouco indicou, conseguiu retomar a moral, conseguiu retomar a confiança e os frutos estão sendo colhidos com o mérito do Dorival Júnior, demonstrando que sim, por mais críticas que grande parcela da torcida tem em relação a ele tem sim o seu valor e demonstrou isso hoje, com uma equipe totalmente fragilizada, um Santos totalmente covarde, inepto, inoperante, enfim, uma equipe que teve uma proposta única e exclusiva em jogar nas costas do adversário sem ter capacidade de técnica para tal. O que vai numa certa preocupação nas atuações do São Paulo Toa, que embora não esteve presente por ter estado suspenso, né, visto que ele tinha sido expulso na última partida diante do Goiás, logo quando a partida terminou, e o seu Felipe Endres, o seu auxiliar técnico, acabou respondendo pela comissão técnica. Esse time do Santos realmente assustadoramente covarde, numa situação em que mais um clássico que a gente faz papel feio em rede nacional, um time que previsivelmente faz uma abafa nos minutos iniciais e depois se recolhe completamente no seu campo de defesa, dependendo de bolas longas, para poder ter algum avanço. E hoje foi mais uma repetição não somente das partidas, não só do próprio Paulo Turra contra Cuiabá e Goiás em determinado momento do jogo, como com seu antecessor Odair. Certas coisas ainda continuam as mesmas. Talvez a única proposta que ele tenta fazer é tentar avançar os seus volantes em determinado momento do campo para fazer aquela pressão na saída de bola do adversário que funcionou no jogo contra o Goiás, mas que hoje não existiu nessa partida e na qual o seu Joaquim teve a infelicidade, a falta de malícia de fazer um pênalti, dar um pênalti de presente para o adversário. E esse menino Joaquim é uma equipe que eu já falei aqui, não somente é limitada tecnicamente, mas psicologicamente o Joaquim é um dos mais fragilizados, um dos mais sensíveis desse time do Santos. Não somente fez o pênalti, como também propiciou, por exemplo, no último gol, que tivemos a primazia de tomar um gol do Alexandre Pato. Esse é um recorde que o Santos está começando a agregar nas estatísticas negativas. Um gol do quase semi-aposentado Alexandre Pato, na qual o Joaquim não acompanhou e acabou dando números finais dessa humilhante derrota. Quer dizer, não números finais, porque teve o gol de consolo do Marcos Leonardo de pênalti. Mas então, não somente o Joaquim, mas que esse time depender de Mendonça para fazer marcação, para fazer cobertura da lateral com um Dodô, que ainda está ganhando o ritmo de jogo, que todo mundo sabe que já está meses sem ganhar uma sequência de jogos e que com certeza sentiria o ritmo do jogo, mesmo diante do adversário que não teve tempo de se recuperar, mas que está com essa tarimba física que o Dodô não possui. Depender de Mendonça para fazer cobertura é suicídio. É suicídio. Em 3 ocasiões, 3. Num lance que antecedeu o segundo gol. Já num chute de longa distância que ele não acompanhou, o Alisson, que no lugar do Rafinha, fazia as investidas para o auxílio do seu ponto. E, finalmente, no segundo gol, que surgiu um contra-ataque
vindo do Alisson, que o Mendonça mais uma vez não acompanha, e quando o Mendonça não acompanha, eu já falei aqui, os meios de campo são obrigados a cobrir a falta de cobertura do seu Mendonça, que o Dodô também possui esse problema de cobrir dois caras, com o Dodi tendo que avançar para fazer essa cobertura, distante da linha, marcação, Mendonça fazendo um trote de maratona, passeando o seu Mendonça, passeando. E que depois teve a conclusão do Caleri, mais um gol na conta dele, outro cara que gosta de fazer festa em cima do Santos, em cima do seu nosso lateral, o outro Jean Lucas. 2-0, que pelo menos, mesmo com o seu Mendonça sendo o único cara que finalizou, não faz dele um cidadão que possa agregar esse time do Santos, vou dizer que ele fez uma boa partida, ou algum cara que pode dizer que fosse o menos pior, porque ele tem esse defeito, essa coisa crônica, e que se repetiu no segundo tempo também, mais uma investida dele, e que na qual ele também não acompanhou, uma coisa meio bagunçada, né, depois das substituições. Comecei saindo, o Dodô, que já não está com ritmo de jogo, desempenhar uma função de quarto zagueiro. Felipe Endres, ou Paulo Turra, sei lá, um dos dois, que teve essa ideia maravilhosa, foi pedir para tomar uma goleada histórica. Sim. Porém, antes disso tivemos o Camacho, que embora no início do segundo tempo foi o único momento da partida que o Santos teve algum volume de jogo com ele em campo, que depois ele foi obrigado a sair, porque depois teve que se lesionar e tivemos que queimar uma substituição por causa da lesão dele, que entrou o Balieiro, e que aí tivemos mais uma vez esse buraco no meio do campo, um time que não consegue prender a bola, já na pessoa do seu Lucas Lima, que foi totalmente anulado na partida. O Lucas Lima hoje talvez uma das piores, talvez a pior partida dele com a camisa do Santos, o Lucas Lima, que dependendo justamente de alguém que para fazer essas assistências hoje foi totalmente anulado. Não somente anulado, como fez umas falhas grotescas e que acabou merecendo ser substituído. O problema é, e quem que entrou? Alguém que justamente não tem essa função para carregar a bola, que foi o David. Um centroavante, assim como o Marcos Leonardo, que sozinho em campo, totalmente nulo, sem qualquer função, se não tiver alguém para dar assistência, não tem centroavante que dê jeito. Pode ser o Haaland da vida, pode ter qualquer crítica com relação ao Marcos Leonardo, mas se não tiver algum meia de ligação, pelo menos alguém para fazer essa assistência, centroavante do Santos vai morrer de fome. Eu acho que o Lucas Braga, embora tenha destoado também no lance que ele chegou a mendigar falta no primeiro tempo, ridiculamente, ele está sendo mal aproveitado e de certo modo queimado também. Não que eu esteja elogiando o Braga, defendendo não, mas ele poderia fazer algo que o Mendonça não faz, que é justamente aquilo da qual ele se destacou jogando pelo lado esquerdo. Aí já vai um certo meu pitaco com relação à escalação do São Paulo Turra. Eu dou de que talvez tenha pago pela falta de ritmo de jogo também, do seu próprio Tua e também o próprio Odair, por assim dizer também, já naquela época também, ele não foi relacionado, não conseguiu ganhar, pelo menos a aptidão física para acompanhar os volantes adversários que subiam muito. Dorival explorou muito isso, fazendo os volantes forçarem pela ponta, isso complicou completamente a nossa cobertura. E aí a gente acabou tendo esse retrato realmente vergonhoso, mais um capítulo realmente triste, o nosso Santos que não anda se comportando como um time grande, a gente jogando como uma equipe pequena, um elenco de time pequeno, um desempenho de time pequeno, e com um coordenador de futebol que faz bico da profissão, que só está, mais uma vez, demonstrando que está apenas usando o clube para suas pretensões pessoais. E eu falo isso diretamente, finalmente, no seu Paulo Roberto Falcão. Ele que nesta semana já tinha cometido uma gafe na apresentação do Dodô, dizendo que ele tinha desejado boa sorte depois das suas experiências na Itália, sendo que ele já tinha saído da Itália faz tempo, ele estava encostado no Atlético Mineiro. Seu Falcão, que foi flagrado numa foto logo depois da chegada da delegação do Santos, que enquanto se dirigia para o vestiário, o seu Falcão estava tranquilamente na área reservada à delegação da equipe visitante no Morumbi, assistindo o final da partida de tênis de Wimbledon. Exatamente isso. Seu Paulo Roberto Falcão, o cidadão que só vestiu única vez algum uniforme com distintivo do clube apenas na apresentação
do lado de algum jogador do Santos, da seleção sub-20, ou Ângelo ou Marcos Leonardo, só apenas para ficar fazendo como vitrine pessoal. Esse é o Falcão que aparece com seu blazerzinho no CT Pelé para dar entrevistas na Rede Globo, apenas para demonstrar que está fazendo alguma coisa, para apenas demonstrar que ele está se servindo como um voluntário, talvez na proposta do presidente da CBF colocá-lo aí em algum cargo até a vinda do Carlo Ancelotti. Mas talvez seja a única ambição pessoal do seu Falcão, porque num momento que a gente precisa de um gerente de futebol, alguém parecido com isso, para ficar no vestiário, estamos pagando R$250 mil por mês para um cidadão que se limita apenas a indicar treinadores, jogadores e nada mais do que isso. Mas a culpa não é somente do Falcão, não. Eu não culpo o Falcão, não. É culpa de quem o traz, culpa de quem faz, coloca esses semi-profissionais para fazerem bicos de gente de futebol em ocasiões em que o clube exige alguém para dar uma moral dentro da aproximação do elenco, mas que, como tal, hoje, mais um cara, mais um cidadão que usa o Santos de vitrine, mais um cidadão que o seu presidente Andrés Rueda o traz para sugar do clube, para não fazer quase, ou pelo menos exclusivamente, algo que o Santos precisa nesse momento, que é menos aparições, menos indicações de atletas e mais aproximação deste elenco que está fragilizado psicologicamente e que está jogado às traças, mais uma vez, demonstrando isso em plena rede nacional, para toda a torcida olhar. É muita coisa para se falar, galera. Foi difícil de fazer esse vídeo aqui, porque de sangue quente, vendo certas coisas se repetindo aqui, é complicado. E olha, até eu vou, antes que eu me esqueça aqui, que eu vi algumas coisinhas de redes sociais aqui, algumas páginas de certos colegas que parece que não agregam muita coisa, não, espalhando fake news a respeito da situação do Soteldo. Eu faço um apelo aqui para quem estiver vendo esse vídeo: esqueçam o Soteldo. Esqueçam esse rapaz que demonstrou ser um péssimo profissional, que desde que a torcida encheu o saco do Rueda para trazê-lo de volta, não demonstrou a que veio, em que pese as lesões que ele teve, mais uma vez demonstrou do porquê não deveria sequer ter retornado. Não valeu terem feito areia peixe para ele, e que a mesma torcida que pegou no pé do Lucas Pires no Natal foi a mesma que fechou os olhos para ele, que também fazia a mesma coisa aqui, não muito longe do CT Pelé, deliberadamente, e que o grupo de torcedores passava pano. Esqueçam o Soteldo. Ele não vai ser reintegrado ao Santos, conforme algumas paginazinhas de rede social andam divulgando por aí. Fake news barata. Não adianta iludir o torcedor. E dessa forma, esse ambiente do Santos realmente vai ser difícil de se recuperar se continuar espalhando fake news, iludir o torcedor e cobrar de pessoas erradas. Pessoas erradas. Bom, é isso que eu tenho para falar de momento. E até a próxima. Vamos rezar para que o jogo diante do Botafogo tenhamos sortes melhores e com os reforços, mesmo não tendo ritmo no jogo, que agreguem esse time limitado. E torcer mais uma vez para a gente não cair, para se safar de uma Série B inédita, que é o que nos resta, ao contrário do que o seu Rueda anda dizendo. Santos sempre Santos, valeu, até a próxima.